Cara, eu sou um pouco old school. E por que que eu digo que sou old school? Porque hoje muita gente assim, é craque em montar pitch, é craque em participar de eventos de startup, né? É o que mais acontece. E eu sou old school, eu gosto de dizer, cara, foca muito no teu negócio, foca muito no teu negócio, porque se tu focar muito no teu negócio, o investidor vai vir. Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com essa presença ilustre, Vitor Torres, o CEO da Contabilizei, empresa que eu admiro pra caramba, já acompanho um tempo aí, Vitor, já sei um pouco da tua história, então já vou soltar um monte de spoiler aí ao longo da nossa conversa. Vitor, obrigadão por você estar aqui conosco, cara. Dário, obrigado, um prazer estar aqui. Espero. Não, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar dividindo um pouco dos meus aprendizados com quem está nos vendo e ouvindo. Então, obrigado mais uma vez. Legal, Vitor. Vitor, você é um cara muito ligado em empreendedorismo, né, cara? Eu queria escutar um pouco do seu background, porque antes da Contabilizei, você já tinha uma história aí envolvida com muito empreendedorismo, né? A Contabilizei, ela não veio assim do nada, né? Então eu queria escutar um pouquinho como é que foi esse teu background antes de Contabilizei. É legal. A minha história começa um pouquinho não tão empreendedora assim, porque eu fui 3 anos oficial do Exército Brasileiro, fui tenente de infantaria. E, e aí depois trabalhei em consultorias de gestão, consultorias estratégicas. E depois fui morar em Londres, trabalhei 2 anos e meio numa consultoria britânica. E aí voltei. Aí quando eu voltei para o Brasil que começou minha carreira empreendedora. Isso foi 2009. E aí vai aí seus 11 anos agora, né? E ali eu comecei montei meu primeiro negócio, que era de educação corporativa, ajudando médias e grandes empresas a formarem líderes, a desenvolverem talentos dentro dos seus negócios. E daí Legal. depois eu montei a primeira aceleradora de startups do Paraná, chamada Supernova. Isso foi em 2010. Faz bastante tempo, né? Então, agora tem um monte de aceleradora, né? Passou por um boom. Mas naquela época que a gente montou, só tinha 21212. E, se não me falha a memória, uma em São Paulo. Pô, ia falar isso mesmo. 2010 tava começando essa história de acelerar. Se você perguntasse na rua, ninguém ia conseguir te dizer o que era. Exatamente, exatamente. Daí eu falava, não, lembra, já ouviu falar em incubadora? Já ouvi falar. Então como se fosse uma incubadora, mas mais rápida. Por isso que chama Boa, boa. aceleradora. Boa, boa. Eu montei a primeira aceleradora de startups do Paraná e ali eu comecei também a desenvolver a Contabilizei. E então a Contabilizei é meu terceiro CNPJ, né, colocando assim, de negócio. E numa vida de 11 anos aí de empreendedorismo, mas numa carreira, eu tenho 38 hoje, então né, às vezes eu pareço um pouco mais jovem do que eu sou, mas já tenho alguma experiência bacana. Mas tudo começou com acho que a minha inquietude, assim, uma coisa que eu sabia que eu não queria ser era empregado, assim, tinha clara noção de que eu não queria ser empregado. Eu acho que foi por isso que consultoria me chamou tanta atenção, porque tecnicamente é como se fosse você vai de projetos em projetos em diferentes áreas, você acaba não ficando dentro da empresa por muito tempo. Isso é uma coisa que eu não queria fazer, sabe? Mas eu sempre tive essa pulga de começar coisas, de fazer, de montar do meu jeito, de ser um pouco inconformado com algumas coisas que acontecem né, no mercado, e eu fui inconformado com a parte de contabilidade. Né? Quando eu tive meu CNPJ no Brasil, o meu primeiro CNPJ no Brasil, eu comecei a ficar incomodado com o meu relacionamento com o contador. E aí que começou a minha saga na Contabilizei, que vai ser aí 7 anos, que completou 7 anos agora, em agosto. Pô, legal, cara. E de onde é que veio a ideia da Contabilizei? Você olhou pro lado e falou, nossa, a contabilidade brasileira é muito chata e eu vou ajudar todo mundo. Como é que foi isso? Hoje a gente olha, né, Dario, a gente olha e pensa assim, obviamente que tem que ter uma contabilidade na nuvem, uma contabilidade online, mas a história da contabilidade começou em 2011, quando eu tinha 1 ano e pouco de empresas de CNPJ aqui no Brasil, quase 2, né, de CNPJ, e eu comecei a ter essa experiência muito ruim de pagar caro pelo contador, de ter um serviço que não atendia as minhas expectativas,
era tudo papel, né, tudo offline, e eu pagava caro. Então, eu comecei naquela época, se a gente, né, se o pessoal se lembrar um pouco, o banco, a agência bancária, estava começando a transpor os serviços para o Internet Banking. Não era aplicativo móvel ainda, mas era Internet Banking. Então, tudo que tu fazia na agência, tu começava a fazer também por um Internet Banking. E aí eu fiz um paralelo, né? Pô, mas eu também, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que envolver meu contador, eu tenho que mandar coisa física para ele, eu tenho que assinar livro, eu tenho que buscar documentos, eu tenho que entregar documento. Por que a gente não coloca a tecnologia em cima, pega um escritório tradicional e coloca na nuvem? Então, pega uma agência, né, como a agência bancária, pega e leva lá para a nuvem, e aí ganha em escala, ganha em eficiência, repassa essa eficiência para o cliente, para o micro e pequeno empresário, que, né, o custo do contador é alto, já tem o custo Brasil. Então, a gente conseguiria, com tecnologia, ofertar, teoricamente, naquele momento, em 2011, uma contabilidade muito mais econômica e fácil e online, né? Então, foi aí que começou, mas se vocês fizerem a conta agora, uma engenharia reversa, eu acabei de falar que a gente completou 7 anos, e eu falei que a história começou em 2011, então não bate, né? Porque, teoricamente, a contabilidade começou em 2013. E o que aconteceu nesses 2 anos, eu tive que estudar muito bem o mercado para entender. Porque todo mundo, quando tive a ideia de levar a contabilidade para o nuvem, todo mundo disse que era impossível fazer. Falei com o contador, vários contadores, eles falaram, cara, a gente já pensou nisso, mas é muito difícil fazer, é muito complexo no Brasil. O Brasil é um dos países mais difíceis, né, com carga tributária, e não dá para fazer. E aí eu passei 2 anos, parte conhecendo os processos, então passei dentro do escritório de contabilidade mapeando os processos, então usei meus skills de consultor. Legal. E aí parte disso também, parte desse tempo, eu tentei buscar sócios, né, contador, uma pessoa de tecnologia, para me ajudar a construir um sistema. Então durou 2 anos, até que em 2013 a gente decidiu e conseguiu colocar 100% do nosso tempo para Contabilizei. Pô, legal. E é interessante isso que você disse, porque quando muita gente diz que não dá, aí é justamente que você deve insistir nessa ideia, né? Porque com certeza tem o mercado. E o segmento de contabilidade, assim, nada contra os contadores, pelo contrário, aqui na consultoria a gente tem muita gente com formação de contabilidade, porque a gente faz essa veste financeira, enfim. Mas contabilidade no Brasil sempre foi muito tradicional, né? Se a gente pegar a contabilidade vamos botar aí essa data, 2010, 2012, cara, é a mesma contabilidade de 20, 30, 40 anos atrás, sabe? É muito igual. E é um tipo de segmento que ainda, por mais que tenha entrado muita tecnologia, os sistemas tenham melhorado, é um segmento ainda muito tradicional, né? É um segmento que as pessoas têm uma certa dificuldade de se reinventar, né? Exatamente. E não só isso, mas o jeito que, com pouca tecnologia que teve ao longo do tempo, Dario, o que aconteceu? O contador, que é para ser uma pessoa que tem que agregar muito valor no negócio, ele acabava sendo tomado pela burocracia, muito trabalho manual exigido pelo governo, não só pelo governo federal, mas o estadual e o municipal. E aí ele não conseguia olhar para as análises, fazer as análises que um contador tem que fazer e poder gerar valor. Então agora com a tecnologia vai começar a permitir que o contador de fato empregue todo aquele conhecimento que ele estudou na faculdade, pós-graduação, etc., em prol do micro e pequeno negócio. Óbvio que é um pouco diferente quando a gente fala de contabilidade de grandes empresas, que é necessário já fazer essas análises, né, porque está no lucro real, etc., mas são outras estruturas. Quando a gente está falando do micro e pequeno empresário, o contador é simplesmente um cuidador da burocracia para o cliente. Né? Quando, na verdade, ele teria que também cuidar, mas também gerar valor nas análises de balanço, de custos, etc., que pode ser muito importante para o micro e pequeno empresário. Perfeito. E você também citou muito essa questão do mapeamento da contabilidade. Você tem formação em contabilidade, não, né? Eu não tenho, eu sou administrador, todo mundo pensa que eu sou contador e o pessoal brinca lá interno dentro da companhia que eu já tenho meu CRC, né, que é o registro no conselho, porque eu conheço tudo, né, sei muito de contabilidade, mas eu sou administrador. E deve ter sido muito complexo essa questão de mapeamento de um escritório de contabilidade, né, porque parece que é um mundo inexplorado, assim, dos empresários, né, e o pessoal ele também não tem vontade de conhecer, porque sabe que
é maçante, né? É muita burocracia, né? Como você comentou, hoje o contador brasileiro, ele cuida muito mais de burocracia do que propriamente dos números, né? Exatamente. Demorou mais ou menos uns 3 meses de mapeamento dentro do escritório. E com o escritório eu brinco que eu fiz o meu primeiro investimento na Contabilizei, nem se chamava Contabilizei, né? Era só uma ideia, não tinha nem nome ainda. Mas eu fiz o primeiro investimento na empresa, que foi caixas de bombom. Porque eu comprava caixa de bombom para sentar do lado dos funcionários, né, da empresa. Eu dava bombom, a pessoa se desarmava e eu conseguia conversar e extrair. E o curioso foi que, mesmo depois de eu ter olhado todos os processos, eu voltei para o dono desse escritório e propus para ele que eu achava que dava para fazer. Eu olhei os processos e falei, cara, eu acho que dá para tentar automatizar por um grupo, um nicho específico. E ele não aceitou. Ele falou, cara, não quero investir, estou com muita coisa para rodar no escritório. E aí me demorou um pouco mais de tempo para encontrar um contador que de fato que acreditasse, né, no que a gente estava fazendo. E então fica aquela história, né, de infelizmente ter perdido um pouco de oportunidade, né, de entrar na Contabilizei cedo, mas, né, sem julgamentos aqui. Não, então, sim. Um fun fact aí. E nossa, porque assim, o bom pelo menos é que você tinha esse background de consultoria, né? Porque, mais uma vez, mapear esse segmento de contabilidade é complexo, né? Você tem governo ali no meio, né? É muito difícil, né? Não tem nem muito como descrever, é complexo. Posso te contar o que é mais complexo ainda? É que o governo, ele não te entrega um livro dizendo do jeito que ele quer. É tudo na tentativa e erro. Então, é muito da prática, é muito do fazer. Boa. E essa é a loucura. E daí você tem que extrair das pessoas como é que ela faz, como é que ela aprendeu a fazer. E depois internalizar isso para um sistema e ajustando o sistema, né, o software, enfim, para fazer acontecer o que o governo pede de loucura nessa burocracia brasileira. Legal. E aí, falando de Contabilizei agora, se você pudesse me definir para a galera que está escutando, o que a Contabilizei faz? Tá bom? A Contabilizei é um escritório de contabilidade para micro e pequenas empresas e a gente cuida de toda a parte burocrática, desde a abertura de empresa, abertura de CNPJ, até a declaração de imposto de renda que deve ser entregue anualmente pelo nosso cliente e os livros contábeis. Então a gente faz toda a burocracia que o governo fica exigindo de um CNPJ aberto. Então a gente cuida dessa burocracia e abre a empresa dele. Boa. E hoje você basicamente deve ter um monte de contador aí atrás, pensando pra caramba nos clientes, e você criou uma interface de automatização, de automação, né, para esse teu cliente, né? Então o cliente ele consegue fazer praticamente tudo na plataforma, não é isso? Sim, a gente tem uma plataforma onde o cliente emite nota fiscal, que é o que ele tem que fazer, né? E então ele consegue administrar a parte que compete a ele, né? É uma responsabilidade dele emitir nota fiscal. E todo o resto a gente tenta trabalhar internamente com automatização, né? Então a gente agora já está conectando com alguns bancos para puxar o extrato bancário e começar a fazer as transações, né? As classificações pelo nosso cliente. A gente está conectando com uma conta bancária e fazendo com que ele abra a sua empresa diretamente na Contabilizei através de um clique. A gente ajuda ele a receber dinheiro dentro da conta, de fazer a cobrança para ele também através de boleto, cartão de crédito, enfim. Então, é um ambiente onde, por lado do cliente, a gente sempre tenta facilitar para que ele despenda o mínimo de tempo necessário conosco, né? E por trás disso, a gente tem que cuidar de todas as entregas que o governo exige dele, tanto a esfera federal, municipal, estadual. E aí a gente usa muita automatização de software que a gente vem desenvolvendo desde 2013. Cara, e assim, de verdade, eu te acho mó guerreiro, assim, porque é difícil pra caramba, cara. A gente que roda em negócio assim, vê que, primeiro, cada município tem sua especificidade. Ou seja, o que você faz no Rio de Janeiro é diferente do que você faz em São Paulo, que é diferente do que você faz no Rio Grande do Sul, que é diferente, que até mesmo dentro do Rio Grande do Sul é diferente do que você faz dentro de cada município. Então, quer dizer, o processo de abertura de empresa é diferente em tudo quanto é que é lugar. Meu irmão, como é que você conseguiu mapear tudo isso? Assim, é complexo, cara. É bem complexo.
A gente tem uma equipe muito boa, né, Dario? Eu acho que eu fui o maluco que, né, que perdeu um pouco de cabelo no começo, teve estômago para aguentar todas as pressões de órgão regulatório, de concorrente, né, dos contadores tradicionais. Então, acho que a minha parte foi essa, e depois foi contratar pessoas que são melhores do que eu em todas as outras áreas do negócio. E aí a gente foi adicionando novas cidades, a gente foi adicionando novos tipos de clientes, a gente foi automatizando o nosso sistema. Então, tu não constrói o que a gente constrói da noite pro dia, né? Então, são várias etapas, e eu não tive presente em todas, eu tive presente no começo. E acho que esse é o crédito que eu recebo, e depois o time que eu contratei e continuo contratando é que tem que receber os créditos de fazer essa loucura e de dar muita tranquilidade, né? Então, se for olhar, a gente tem mais de 20 mil clientes, a gente calcula guia de imposto todo mês para esses 20 mil clientes. Caramba! Então, tem uma responsabilidade enorme que a nossa equipe tem, a nossa companhia tem, de ter certeza que está tudo certo, e se a gente atrasa, nós somos responsáveis, nós vamos ter que pagar a multa, etc. Então, tem todo um sistema, né, bem pesado e robusto que garanta que está tudo certo, tanto para nós quanto para o nosso cliente. Legal. E aí, falando aí desses 20 mil clientes, que não é pouco não, hein? Qual é o seu foco? Hoje o foco da Contabilizei são micro e pequenos empresários, é isso? Exato. A gente foca em micro e pequenos empresários do ramo das indústrias de serviço e das indústrias de comércio. O que a gente não pega é manufatura. Tá? Legal. A gente não trabalha manufatura e lucro real. Então, quem que a gente trabalha? A gente não trabalha com MEI a gente não trabalha, a gente trabalha com ME, EPP, que são microempresas, empresas de pequeno porte, dentro do Simples Nacional ou lucro presumido. E aí, só falando dos 20 mil clientes, acho que é legal, só para dar um contexto, né, Dario, Manda. A gente tem 70 mil escritórios de contabilidade espalhados no Brasil, essa é super fragmentado, cada um em média tem entre 80 a 100 clientes no portfólio. Então, para tu ter uma ideia da disrupção que a gente está fazendo no mercado, a gente é um desses 70 mil escritórios de contabilidade, só que em vez de ter 80 a 100 clientes no portfólio, a gente tem 20 mil. Então, essa é a grande disrupção que a gente está fazendo no mercado de contabilidade para o micro e pequeno empresário. E a gente cobra 80% a 70%, né, o cliente tem a economia de 80% a 70% quando ele troca de contador para vir para Contabilizei. Pô, golaço. E ainda falando um pouco de dinâmica, de burocracia, de como é que a Contabilizei opera, eu tenho uma galera aqui que eu mentoro, né? E eu sempre indico a Contabilizei, então pude acompanhar um pouco como é que vocês funcionam, cara. Eu achei bem interessante, porque quando você começa a abrir a Contabilizei, obviamente é difícil você fazer toda a parte de junta comercial, mas assim, pelo menos até pouco tempo, não sei se já mudou, pô, vem um book, né, cara? Vem tudo descrito, como é que você tem que fazer, quais são os próximos passos. Então a pessoa vai lá, assim, realmente com guia. Vira a folha, tem até post-it, escreva aqui. Tipo, é aqui, entendeu? É aqui que você tem que escrever. Depois disso, envia esse documento para lugar X. Depois disso, me mande o protocolo. Aí manda o protocolo. Então tem um fluxo de trabalho assim, bem claro para o empreendedor poder gerar essa parte inicial, né? Sim, tinha, porque a gente, obviamente, tu conseguiu ver essa burocracia que né? Agora, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer com que você abra a empresa sem sair de casa. Então, você não precisa mais no cartório, você num cliques em casa, você consegue abrir empresas sem problema nenhum, o resto todo é nosso. Em algumas cidades que ainda não dá para fazer isso, a gente manda um motoboy, busca e a gente faz o resto. A gente aprendeu que é muito melhor a gente investir mais em tecnologia e entregar mais valor para o nosso cliente do que ficar com a folha. Então, foi um processo temporário que a gente tentou fazer o melhor possível para que todo mundo entendesse o que tinha que fazer. Agora, a gente conseguiu botar ele 100% digital, então clientes estão abrindo empresas, principalmente em São Paulo, abrem sem sair de casa, muito tranquilo. Ainda mais nessa pandemia maluca aí. Golaço, cara. Então tá melhor do que eu já vi. Tá, cara, tá melhor. Isso eu posso te dizer que tá melhor. Qualidade também tá melhor, o time tá, assim, a gente deu uma boa evoluída, assim. Boa. Porque tem que evoluir, né, cara? Como empresa, a gente tem que sempre estar se desafiando e colocando novos... Como diz a nossa ex-presidente, quando a gente chega na meta, a gente dobra. Dobra. É isso que a gente faz. Boa, boa. É um método startup, cara.
Tu quer crescer na startup, faz o método Dilma, cara. Vai dar certo. É só sempre dobrar as metas que tá tudo Caramba, certo. Cara. Vou te falar que eu vou pedir pra galera da edição dar um highlight nessa parte. Boa. Cara, entendendo de Contabilizei, se você pudesse falar para mim quais foram os principais desafios, porque é um segmento extremamente específico, com uma tecnologia bem inovadora, né? Assim, você inovou em várias frentes ao longo do tempo. Eu não sei, até te pergunto, não sei se você foi o primeiro a fazer isso, mas pelo menos acredito eu que foi com certeza o primeiro que tomou esse corpo, né? Como é que foram os desafios disso? E se de fato você foi o primeiro ou não sei como é que ficou isso. Sim, é difícil tu marcar esse cara. Eu fui o primeiro, né? O que eu tenho certeza é que quando eu pesquisei lá, não encontrei, né? E depois aí foram surgindo. Só que se tu olha a data do CNPJ, existem alguns CNPJs mais antigos que a gente, só que eles vêm de contabilidade tradicional, né? Então eles só mudaram o modelo de negócio. Então não dá para bater exatamente, né? Mas sim, acho que nós somos os pioneiros, mas para mim, assim, pouco importa se a gente é pioneiro ou não, importa o que a gente está entregando para o nosso mercado, o que a gente está conseguindo construir como companhia. E acho que os desafios, assim, cara, montar uma empresa que quer mudar uma indústria, sem dúvida, o que você mais vai ter é desafio. O que você mais vai ter são pessoas dizendo que não vai dar certo, sabe? Eu acho que o primeiro desafio é você enfrentar essa dinâmica de pessoas que estão no mercado dizer que não vai dar certo, pessoas que estão próximas a você dizendo, olha, é muito arriscado, ninguém conseguiu fazer isso antes. E aí tem, obviamente, as tuas dúvidas, né, como pessoa, né? Então, se enfrentar tudo isso, já essa carga emocional é muito difícil. Tirando isso, você tem que entrar no mercado e investir muito em tecnologia sem saber exatamente se tu vai conseguir automatizar tudo. Então, quando a gente começou, eu não sabia que a gente ia conseguir cuidar, por exemplo, de 20 mil clientes, né? Eu sabia que a gente conseguiria, de repente, ofertar um serviço online, mas eu não sabia o quanto que a gente poderia escalar. Isso até estava falando numa mentoria esses dias, que às vezes quando a gente quer começar, a gente não sabe exatamente. Seria muito bonito eu falar para vocês aqui que, não, há 7 anos atrás, quando eu montei, eu já imaginava que eu ia chegar a 20 mil clientes, que ia ser tudo tranquilo, sabe? Às vezes as pessoas romantizam. Mas como eu estou imaginando que a gente está falando de empreendedor para empreendedor aqui, e tem gente que é empreendedor que está nos ouvindo ou quer ser empreendedor, a real é que você tem que ir do step by step, você tem que dar um passo e depois, né, muito bem dado, sempre investindo no longo prazo, mas é um passo após o outro. Não existe uma estratégia super killer que, cara, tem que fazer isso e vai dar certo. Você vai ir testando, por isso que é tão legal você ser empreendedor, porque não tem fórmula mágica. O cara que vem aqui vende uma fórmula mágica, sabe, tá querendo vender uma coisa que não existe. E esse é o desafio pra gente. Ir sentindo o mercado, testa uma estratégia que não funciona, testa outra. Mas de desafio é isso. É emocional, não saber se vai dar certo. No nosso caso, teve um agravante, assim, que é enfrentar um mercado regulado, né, Dario? Que então a gente enfrenta um mercado que tem que ter certas normas para operar. Então, eu não posso, por exemplo, entrar numa briga tipo Burger King e McDonald's, né? Eu não posso entrar e falar, cara, a gente é muito melhor que o Burger King, ficar dando... Eu não posso me comparar com outros contadores. Eu tenho que dizer que eu sou bom, mas eu não posso dizer que o outro, né, que eu sou melhor que o outro. Então, tem várias coisas que, às vezes, no mercado livre fica um pouco mais fácil de fazer, se posicionar mercadologicamente, e a gente teve que enfrentar essa barreira, né, de não poder fazer essas comparações. Legal. Cara, queria te perguntar, assim, um pouco sobre investimentos, porque você já é PhD em levantar grana, né, cara? Tô vendo aqui que o background é gigante. Uma coisa que a galera pergunta muito aqui é sobre investimento, sobre como fazer isso. E pô, você tem aí um track record gigante, né? Queria entender como é que rolou os rounds aí na Contabilizei e como é que foi esse processo, né? Se você, quando abriu a Contabilizei, você já pensava que precisava de investimento ou isso foi se dando? E como é que foi o passo a passo para você ir conseguindo aí essa trajetória aí de investimentos?
O primeiro investimento eu acho que foi em Curitiba mesmo, né? Foi um anjo, investimento anjo em março e maio, entre março e maio de 2014. Então a gente abriu as portas, a gente trabalhou 2013 inteiro para lançar o MVP. E aí o pessoal falou, mas o ano inteiro para lançar o MVP, Vitor, né? A gente lança o MVP, tem que lançar em 2-3 meses. Só que a gente tá falando do MVP de contabilidade, galera. Então, não é uma coisa tão simples assim. E que exige, né? Se eu erro pro cliente, tem multa, tem que pagar, então não podemos fazer coisa maluca. Mas, enfim. A gente lançou em 2014, foi janeiro de 2014, a gente colocou operacionalmente a companhia de pé, onde a gente começou a botar a venda, né, e fazer venda para o público. E aí, 3-4 meses depois, a gente já tinha uma atração bacana, a gente já era maior que alguns escritórios de contabilidade do país, em 2-3 meses, né, algo que às vezes leva anos para o pessoal construir. E aí, eu sabia que a gente precisava de investimento, por quê? Porque eu estava quase um ano e meio sem entrar nenhum dinheiro do Vitor, né? Então, eu e o meu sócio, a gente quebrou um pouquinho, a minha esposa ajudou bastante também nas despesas da casa, mas a gente estava sem receber nada, essa é a realidade, né? E o dinheiro que a gente estava recebendo na companhia, e naquela época a gente estava faturando mais ou menos uns 3 mil reais por mês, né? Pouquíssimo, né? Mas a gente investia, né? A gente contratou a primeira funcionária, então a gente não pegou o dinheiro para nós, a gente pegou e reinvestiu na companhia, todo o faturamento, né? Tudo que sobrava. Faturamento. Então a gente já passou por uma rodada de anjo com o Curitiba Angels, depois a gente passou por uma rodada de seed com a Kazek, que foi 6 meses depois que a gente recebeu a rodada de anjo. A Kazek é investidora são os fundadores do Mercado Livre, investiram no Nubank, Guia Bolsa, várias outras empresas bacanas. Depois, em 2016, a gente recebeu um Series A. Qual foi a rodada do Kazek? Foi em 2014. 2014? E o valor foi mais ou menos em quanto? Cara, a gente não divulga o valor exatamente dessa rodada. Eu vou te divulgar depois o valor agregado, tá? Tá, beleza. Recebeu. E depois a gente recebeu um Series A da Ibrix, que daí é um fundo aqui brasileiro, né? A ideia é que a Kazek fez o Prorata dentro. Depois a gente entrou numa rodada de Series B, que foi essa que a gente levantou no início de 2019. Aí a gente trouxe fundos externos, né? A gente trouxe um fundo nova-iorquino chamado Point72, que é do Stephen Cohen, um dos maiores investidores de private equity e de hedge, é um hedge fund muito grande. E a gente também trouxe dentro dessa rodada o Banco Mundial, trouxemos o Kona, trouxemos Fintech Collective, são todos fundos gringos que a gente trouxe para cá. E aí, ao todo, a gente já levantou mais de 100 milhões de reais de investimento nessas três rodadas, né? O anjo não conta muito, se foi mais uma questão de centenas de milhares de reais, mas depois os outros já foram na casa de milhões, né? Então foi bem, assim, tem uma experiência para levantar, sem dúvida, tem uma experiência. E eu não sei se tem alguma pergunta em específica, assim, que geralmente o pessoal te faz e eu posso tentar dar o meu take aqui. A primeira é, como parece bem simples, né? Mas muita gente pergunta aqui, eu até anotei, como dar o primeiro passo para falar com esse investidor? O que a pessoa precisa fazer? É o que? É botar PPT no pendrive e ir para a guerra? Como é que é isso? Cara, eu sou um pouco old school. E por que eu digo que sou old school? Porque hoje muita gente assim, é craque em montar pitch, é craque em participar de eventos de startup, né? É o que mais acontece. E eu sou old school, eu gosto de dizer, cara, foca muito no teu negócio, porque se tu focar muito no teu negócio, o investidor vai vir, né? Não significa dizer que você vai baixar a cabeça e vai ficar só no negócio, né? Você tem que dar alguns pings, você tem que começar a desenvolver relacionamento, mas tudo parte. Você não vai conseguir investimento se você não tiver uma empresa bem estruturada, se não tiver uma proposta de valor bem estruturada, um negócio que tem tração, né? Seja tração de usuários, seja tração de faturamento, enfim, tu vai definir o que é que você agrega valor para o mercado e vai ter que mensurar essa atração desse valor gerado. E aí, você tem que começar a desenvolver relacionamento. E a melhor forma de desenvolver relacionamento é conversar com outros empreendedores que também receberam investimentos para que ele faça a ponte para você com o investidor, né? Então, tecnicamente, você tem que primeiro desenvolver um relacionamento com, acho que, empreendedores que estão com um pouco mais de tempo no mercado, que já
tem o seu nome, né, já tem a sua reputação junto com a empresa, e aí você também vai falar um pouco do que você está fazendo, e aí o empreendedor provavelmente vai se interessar, porque o empreendedor adora ajudar, adora dar feedback, adora mentorar, e aí ele, né, quando chegar o momento, você vai falar, cara, puxa, eu queria muito falar com um dos teus investidores, que funciona assim, será que você pode fazer uma intro? E aí ele faz uma intro, porque a intro vindo de empreendedor que conhece o fundo sempre é melhor, o fundo sempre valoriza isso. Então, acho que essa é a primeira grande dica, fora trabalhar e ter certeza que o teu negócio, que você está fazendo o teu dever de casa, né? Boa. E aí, cara, quando você fala de pitch, existem, assim, algumas fórmulas de montar um pitch, um PPT, mas o que eu aprendi, principalmente explicando a Contabilizei para o gringo, que tem uma cabeça diferente, né, e tem um modo diferente, é muito de tentativa e erro. Então, uma das outras estratégias que eu faço, não vai fazer o teu primeiro pitch pro investidor que tu mais quer, né? Vai fazer um pitch pro investidor que tu acha, cara, de repente, chances baixas de eu ter investimento, de repente eu não quero ter investimento dele, mas eu quero escutar o feedback dele, porque as perguntas que ele vai te fazer provavelmente vão ser as perguntas que o outro investidor vai te fazer, que tu já pode ajustar no teu pitch. Então, treina bastante, né? Treina, é que nem antes da gente casar, a gente quer treinar bastante, né? A gente quer beijar bastante, quer conhecer bastante gente. Daí depois você casa. Aí. Então, boa. Treina bastante com outros investidores. E aí, porque quando chegar com aqueles que você quer, você vai estar bem afiado. Boa, não dá pra tentar sair casando, né, cara? O pessoal se assusta, pô. Tem um processo. Legal. E aí, se a gente ainda falar sobre investimento, quais são, se a gente pudesse pôr assim na mesa, quais são os principais itens que você sente que o investidor mais chama atenção? Aí, bom, já sei que você vai falar, pô, resultado, beleza, crescimento, mas se você pudesse me detalhar aí um pouquinho mais o que na hora, quando você vai falar com o investidor lá, o que ele mais pontua? O que ele mais pontua? Ele não pontua na hora, mas a primeira coisa que ele vai olhar é o time. A primeira coisa que ele vai olhar é o time. Então ele vai olhar o comportamento do empreendedor, ele vai ver como é que tu se comporta, como é que tu fala. Não estou dizendo que você tem que ter um curso de oratória, mas você tem que ver ele vai ver se tem sangue nos olhos, se você acredita no que você está dizendo, se você tem paixão para aquilo que você está querendo. Então, primeira coisa que ele vai olhar é o empreendedor. Isso é super importante. Então, não seja atrasado, não seja atrasado na conversa, venha bem preparado, venha no teu melhor jogo, porque o empreendedor, o investidor, isso é pouca pessoa que pensa dessa forma, tá? Mas o investidor, o que ele é? Ele é um headhunter profissional. Ele é um headhunter que ele te analisa, porque ele está investindo, principalmente para quem está começando, que não tem track record, que não está montando a sua segunda startup, que vendeu a primeira por bilhões, etc, etc, etc. O que ele está olhando? Ele está olhando a pessoa. Então, ele está recrutando a pessoa, né? Primeiro é isso. Então, ele é um headhunter profissional, ele vai olhar se tu cruza os braços, tu olha, como é que tu, tipo, o cara é treinado, o cara que é investidor foda, tá? Não tô dizendo, não, eu sou um médico aqui que eu tô começando a querer investir em startup. O cara nunca investiu em startup, obviamente que ele não vai estar olhando isso. Mas você tá sentando na mesa com um cara, né, com a palavra F, não sei se eu posso falar a palavrãozinho. Pode falar, não tem problema. Um cara foda, se você tá sentado com um cara foda, o cara vai te analisar. Então esse é o primeiro ponto. Ele vai olhar o time. Segundo cara, o que tu tá querendo, a solução que você tá querendo fazer, de fato, ele é uma vitamina, né? Ou ele é uma resolução de problema, né? Ele é um painkiller. Ele é um vitamina ou um painkiller? Vitamina não é muito bom. Vitamina não é muito bom. Então, cara, você tem que, de fato, ter uma solução que resolve um puta de um problema, que dói e o cara fala, cara, ainda bem que eu encontrei essa solução, é isso que eu tava querendo. Segundo, é o teu go-to-market. Como é que tu acha que tu cresce? Tá? Porque, provavelmente, tu vai ter um início de tração, mas o investidor ele vai querer olhar o teu negócio e falar assim, cara, como esse negócio vai crescer 10, 15, 20 vezes? Principalmente quando a gente está falando dos primeiros investidores. Né? Agora, o investidor que a gente está procurando, ele vai falar assim, cara, no start da companhia, ele vai falar, como é que isso multiplica por 4, 5 vezes? Né? O inicial, ele está falando, cara, mas isso multiplica por 20, 30 vezes isso aqui. Então, você tem que ter uma estratégia clara, e se tu conseguir provar que a tua estratégia funciona, é só colocar mais dinheiro, ótimo. Só não me venha com a estratégia, por favor, não fala a estratégia de eu vou anunciar mais no Google, eu vou colocar mais dinheiro no Instagram, eu vou colocar, sabe? Não fala isso. Não fala isso. Porque a máquina de crescimento não pode ser Google. Ela pode ajudar,
mas ela não pode ser o Google. Então, se tu tiver esse comprovante de boca a boca, que você está crescendo organicamente muito bem, traga isso para a mesa, porque ele vai querer olhar. Então, time, né, empreendedor, se é um painkiller, como é que você cresce, o quão grande é o mercado, né? Tem que ser grande o mercado. Só que o outro erro dos empreendedores é pegar e falar e explodir o mercado. Cara, o mercado é muito grande, olha, são 500 bilhões de pessoas, e aí o cara faz um cálculo maluco só para dizer para o investidor. O investidor, cara, que ele é inteligente, ele já sabe, ele provavelmente sabe melhor o tamanho do mercado do que você. Só que se você vier com uma métrica muito grande, ele vai dizer, cara, eu vou começar a cortar dividir por dois tudo que esse cara fala. Boa. Então é muito importante que você tenha coerência naquilo que você está falando e não vender planos malucos pro cara, porque o cara vai começar a cortar. Ele tem senso do mercado. Ele sabe que você não vai crescer 20 vezes de um ano pro outro. Não adianta dizer que você vai crescer 20 vezes. Ele vai começar a dizer, bom, então tá bom. Entendi o que esse cara quer, eu vou cortar, dividir sempre 2 vezes o que esse cara tá falando. Boa. Então tem essa reputação que você tem que construir. Então, Dario, eu poderia falar, sei lá, 3 horas. Literalmente, tem muitas dicas para dar. Mas eu acho que aí já dá um bom início, né? Pô, demais, cara. Você deu aula agora, né? O pessoal aqui vai até subir aqui a aderência do programa. Cara, muito bom. Eu queria pegar um pouco nesse teu viés, porque você citou uma coisa muito importante que muita gente acaba falando e que é um misticismo, né? Que é o Google, que é o Instagram, que é tentar crescer só de redes sociais ou coisas similares, né? E você tá falando aí, cara, não é esse o caminho. Pô, legal isso, porque muito empreendedor vai buscar investimento, e eu já pude acompanhar algumas vezes isso, tipo um investimento anjo, ou até uma rodada um pouco mais forte, para pegar grana para injetar só em ads. Entendeu? E o investidor fica pé da vida com isso, né? Porque basicamente, na verdade, você está levantando a bandeira de tipo, cara, eu não tô tracionando, talvez a dor que eu tô fazendo não é uma dor tão grande, né? Porque se não tem ninguém me indicando, dá bem isso, ô Vitor? Comenta aí. Exato, eu acho que, sem dúvida, eu acho que assim, uma das coisas que a gente fez para Contabilizei, bem assim, para exemplificar o que eu tô dizendo, a gente não investiu no Google por muito tempo, no Instagram por muito tempo. Obviamente agora a gente consegue ter, e a gente precisa aceleradores, né? Então isso nos ajuda, mas ajuda porque a gente também tem uma marca mais conhecida. Mas no começo, o que a gente fazia? Eu neguei muitas vezes a venda, porque no começo tinha um número de um fixo no site, que era um siga-me para o meu celular, né? Naquela época, que não tinha WhatsApp, que as pessoas estavam acostumadas a falar no WhatsApp, tu tinha que ter um fixo, porque senão ninguém confiava, né, no serviço. Como é que eu vou ligar para um número lá? Então, não dava para botar o celular, ligava no fixo. E aí, vinha muita gente que queria sair do mercado tradicional, mas a pessoa tinha um jeitão ainda de querer ficar com o contador tradicional. Eu dizia para a pessoa, não troca pra gente, porque a gente vai te frustrar, a gente não vai conseguir atender as suas expectativas, eu não vou conseguir sentar contigo para tomar um cafezinho que você está acostumado a tomar com o teu contador, eu não vou ligar para você, te atender às 10 da noite porque você quer conversar comigo para ser o teu divã, não vou fazer isso, cara, não posso, não dá para fazer. Então a gente disse muitas nãos para alguns clientes que naquela época, cara, a gente precisava de faturamento, a gente precisava de tração, só que eu sabia, se a gente vendesse para esse cara, eu teria um churn maior, né, na frente, que é a taxa de saída de clientes, eu teria uma insatisfação maior. Então, o que a gente fez? A gente tinha muito claro que a chave para a gente crescer era no boca a boca. E como é que a gente fazia o boca a boca? Através de uma prestação de serviço exemplar, excelente, um nível muito forte de atendimento ao nosso cliente, e ao mesmo tempo que a gente agregava valor para ele com uma mensalidade que custava 90% a menos do que ele pagava. Né? Então ele pagava 10% do que ele pagava do contador. Então ele embolsava, os nossos clientes eles embolsavam às vezes R$6.000 por ano, só porque ele ter trocado de contabilidade. E aí quando ele via esse valor monetário percebido para ele, que a gente entregava um serviço e a gente entregava um serviço ainda melhor, o que fazia? Ele falava do boca a boca. Então a gente cresceu muito do boca a boca, sem investir em Google, etc. A gente também produziu bastante conteúdo, enfim. Para mim, o empreendedor que infelizmente olha que vai crescer e acredita que vai crescer no Google, ele está com preguiça de entender quais são as alavancas que podem ter de crescimento do negócio dele, onde ele não precisa torrar essa grana. Ele pode usar essa grana para investir mais em produto,
para trazer pessoas melhores para o negócio dele. Quem agradece nessa brincadeira aí é até o Google, o Facebook, esses caras agradecem. Né? Os caras que eu torrando dinheiro, não sabem o que faz, que eu torrando dinheiro lá, achando que vão tracionar as vendas. E cara, é raro. Sabe o que vende? É bem fácil. Tá bom, se você tem um e-commerce, você coloca a promoção lá do teu produto, o cara tá querendo comprar, ele mais ou menos sabe o preço, ele viu essa promoção, ele vai clicar e vai querer comprar. Ou aquelas fórmulas de lançamento, aquelas coisas malucas que o cara promete fazer dinheiro, e aí, né, aqueles cliques lá, aquelas malucas. O resto de serviço de produto, cara, é muito difícil escalar no começo através de... Eu não conheço, tá? Não conheço. Boa. Aula, Vitor. Muito bom. E agora, entendendo um pouco de perspectivas da Contabilizei. Hoje a Contabilizei, ela fica alocada onde? A gente tem escritório em Curitiba e São Paulo. São Paulo. E dentro dessa dinâmica, vocês atendem Brasil todo, acredito que ou 100% já, ou não? A gente atende as 50 maiores cidades do Brasil, com a exceção de Brasília e Floripa ainda. Todas as outras, as 50 maiores, a gente atende. Boa. E como é que tá essa perspectiva? Imagino que você ainda tem muito para galgar no Brasil, mas é legal perguntar. Perspectiva de internacionalização. Porque você já deu alguns passos assim para o exterior, né? Os fundos internacionais já estão contigo aí, cara. Normalmente, quando rola isso, tem um movimento aí por vir, alguma coisa nesse sentido. Como é que tá esse pensamento aí? Ó, Dario, eu sou um cara super pé no chão como empreendedor, né? E sou um cara que, assim, eu tenho um propósito na Contabilizei muito forte. A Contabilizei tem um propósito muito forte de ajudar o micro e pequeno empresário. A gente tem o nosso mantra que o sucesso do micro e pequeno empresário é o sucesso do nosso país. Né? Boa. Porque ele contribui muito, né? Ele gera emprego, ele gera o produto interno bruto, etc. Então, se a gente ajuda ele, a gente está ajudando o nosso país. E então, o que eu falo para os investidores quando me perguntam sobre internacionalização? Minha resposta é não, nós não vamos fazer enquanto a gente não resolver o problema do Brasil. Quando a gente resolver o problema do Brasil, a gente pode tentar olhar para o outro lado. Então, eu não busco glamour como empreendedor, dizendo que eu sou, né, fundador de uma empresa multinacional, mas o que eu quero? Eu quero ajudar o meu país. E o meu país eu ajudo através da Contabilizei. E eu tenho certeza que 400 pessoas estão com a gente lá, que são os nossos guardiões, que a gente chama. Eles também estão querendo ajudar o nosso micro e pequeno empresário a ter mais sucesso. E a gente recém começou. A gente tem 20 mil clientes no mercado que tem 15 milhões, né, de empresas. Então a gente está recém começando. Por que eu vou querer ajudar outros países se eu nem estou ajudando o meu direito ainda? Né? Por que eu vou querer adicionar complexidade na nossa companhia? Porque, né, abrir em outros países significa ter escritório lá, contratar gente lá, entender a regulação lá. Cara, isso por que eu não despendo essa energia toda, esse dinheiro todo que eu consigo captar de investidor? Por que a gente não investe aqui no nosso país? Então, resposta um pouco curta é não vamos fazer enquanto a nossa missão e nosso propósito é ajudar o micro e pequeno empresário brasileiro. Golaço, cara. Ótimo. E cada vez mais a gente vê uma nova leva de empreendedores, né? Nova leva, né? Você já está em um tempão no mercado, mas ainda novo. A gente vê essa nova leva de empreendedores muito focada em realmente solucionar coisas do Brasil, né? Você vê que, de fato, aquela história do propósito, né? De dinheiro ser consequência, ela se torna muito verdade, né? Por mais que pareça que é ladainha de CEO de grande empresa, mas não é, cara. Se o pessoal aqui do programa assistir os outros episódios, é uma frequente. Todo mundo acredita no raio do propósito e realmente em solucionar a parada que ele se põe e se dispôs a fazer. Não é isso? Sem dúvida, Dario. Eu tô, assim, para mim, o que a gente fala muito perto da companhia é pessoas, propósito e cultura, né? E obviamente, isso são chavões. Tu pode olhar, cara, todo mundo fala isso. Sim, todo mundo fala. Só que, por que as pessoas não fazem, então? Porque é muito melhor ficar apontando o dedo, dizendo, isso aí não funciona, isso é só chavão, isso é só papo, etc. Cara, quem acredita nisso e implementa, tem resultado, né? Boa. Tem resultado. Eu acho que é isso. E não só o resultado, cara, mas ser mais feliz. Se você trabalha para ser rico, cara, sabe, logo você vai se encontrar sem um chão, né? Porque tu tem tanto obstáculo na frente. Agora, se tu trabalha num propósito, tu sabe que você está ajudando o país, você está ajudando, está gerando emprego, está ajudando as pessoas a se desenvolver. Cara, isso é muito mais gratificante como ser humano.
muito mais gratificante. Dinheiro, cara, literalmente não é nada perto disso. Né? A gente vai morrer, cara, e ele não vai levar o dinheiro, certo? Ele não vai levar o dinheiro, cara. Tá, tudo bem, todo mundo quer uma vida melhor, qualidade de vida, sem dúvida, mas isso tem que vir como consequência. Isso não tem que ser o resultado final, tem que ser o teu farol. Né? Tu tem que encontrar o teu farol, mas não pode ser dinheiro. Por dinheiro você vai desistir. E no final do dia também, Vitor, o cliente, ele compra o teu propósito, né? Então, se o teu propósito não é verdadeiro, cara, você também não vende, porque o cara, ele... Ainda mais hoje em dia, com a oferta que a gente tem no mercado, o cara ele não te paga mais só pra... Ah, não, porque eu te achei bonitinho ou porque você é legal, né? Ele te paga porque ele compra o teu barato, né? Seja para solucionar um problema dele ou porque ele acredita naquilo, né? Você também não sente isso, cara? 100%, cara. Agora eu vou te dizer, agora você deu aula. É bem isso, cara. É bem isso. O cliente, ele compra, principalmente com o early adopter. Então, quem já leu os livros, né? O Crossing the Chasm, né? Aquela do David. Cara, sabe que o early adopter é muito importante. Porque o early adopter, ele compra o propósito, ele vende, ele tem influência, ele tem o advocacy e tal. E aí, essa é a base, cara. Se você vender o seu propósito e for um propósito genuíno e ele acreditar no teu propósito, ele vai comprar e falar, cara, eu tô com essa empresa, pode errar, mas eu tô contigo. Né? Tu vai consertar, eu tô contigo, vamos lá. Porque ele quer isso. E ele compra isso, né? Então, pega um pouco do Nubank, que é um exemplo prático aí. Cara, todo mundo tava querendo se ver livre dos bancos. Nossa. O cara vendeu justamente isso, cara. Esse que é o meu propósito, é te tirar dos dinossauros, cara. Sem asterisco pequeno, vem pra mim, não tem custo pra você, vem cá. Todo mundo quer isso, cara. E Boa. É verdade. Sabe, se acredita no propósito do cara, eu quero que tenha um cartão desse. Eu, em vez de usar um cartão desse do banco, que eu sei que quer me sacanear, eu vou usar o cartão do Nubank, cara. Boa. Tu compra, sai, pô, ainda bem que os caras vieram. É isso, é um exemplo bem prático, né? Que todo mundo acho que conhece no Nubank aqui. Sim. Cara, golaço, aula sensacional. Sabia que você tinha que estar aqui, Vitor. Boa, já tava... Obrigado pelo convite, cara. Você já estava aqui na pauta há muito tempo. Cara, duas últimas perguntas. A primeira é sobre visão de futuro da Contabilizei. Se a gente pudesse falar da Contabilizei daqui a 5 anos, quais são as suas perspectivas? O que você espera para ela? A gente quer ajudar o nosso micro e pequeno empresário a melhorar o controle de fluxo de caixa dele. A gente sabe que a educação financeira, para todo o Brasil, todo o Brasil é difícil, ainda mais para o empreendedor, que ele ele está com várias bolas no ar, né? E o fluxo de caixa financeiro, o fluxo de caixa dele não é algo que ele domina, não é algo que ele gosta de fazer. Então a gente quer ajudar ele a gerenciar isso e a melhorar as decisões que eles têm com relação ao dinheiro, né? Depender cada vez menos do dinheiro ou juros maiores, enfim, a gente quer ajudar ele a simplificar esse dia a dia para ele. Boa. E última pergunta para a gente finalizar, se você pudesse dar uma dica para o cara que quer empreender dentro da área de tecnologia, pensando no segmento de serviços, se o cara tem uma empresa de serviços, sei lá, um escritório de advocacia ou até mesmo um escritório financista, contábil, se ele quer entrar e empreender dentro do segmento, qual a principal dica que você poderia dar para esse novo empreendedor que quer galgar uma coisa mais tecnológica e principalmente fazer a diferença aí, participar de rounds? O que você diria para esse cara? Cara, são tantas coisas que eu acho que eu daria como dica, mas você tá me pedindo uma, então... Não, pode falar mais de uma. Cara, o primeiro é conhecer, assim, de cabo a rabo a indústria, tá? Mas assim, eu tô falando de cabo a rabo. Por que eu tô dizendo isso? Quando a gente lançou, a autarquia federal que nos regula queria acabar com a gente, né? Porque nos via como uma ameaça. E a gente só se manteve vivo porque eu sabia de cabo a rabo todas as normativas, tudo, cara. Eu estudei de cabo a rabo aquilo e eu sabia que a gente estava jogando dentro das regras, né? Sabia que a gente estava jogando... Porque se eu não tivesse certeza, do jeito que eles amedrontaram a gente teria saído do mercado. Então, se tu conhece muito bem o mercado, você sabe onde que você entra, como que você entra, sabe como é que você joga o jogo. E às vezes as pessoas têm só uma ideia, não, vamos digitalizar isso aqui, cara, mas nem sabe como o mercado funciona. E a ideia às vezes pode ser bonita, pode ser legal, pode estar numa tendência inovadora, mas tu não sabe como o mercado opera, quais são os bloqueios das pessoas para utilizar um serviço na nuvem, por exemplo, também
vai dar problema. Então esse é o segundo. Não só conhecer a indústria, mas conhecer quem que vai comprar o teu produto e por que ele já não adotou isso aí antes, ou por que ele não mudou, ou por que ele não fez o teu serviço, por que ele não comprou o teu serviço antes, ou por que ele não desenvolveu em casa antes. Então você tem que conversar muito com ele, porque ali você vai encontrar os pontos de atrito. Os pontos de atrito para que ele diga, para que tu quebre ele, tu vai quebrar essa cadeia de pontos de atrito para que ele chegue ao sim e fale, cara, sim, eu quero o teu serviço. Então, você tem que entender quais são esses pontos de atrito. Se tu não está dentro do mercado, você não está escutando, você não está perguntando, você não está com a bunda fora, né? Não a bunda inteira, mas a bunda fora. Fica bem difícil. E segundo, quer dizer, terceiro, por fim, né, tem várias coisas para falar, mas eu acho que só isso aqui é super importante, é de acreditar muito no que você está fazendo, sabe? E não estou dizendo que você não tem que escutar os outros, você tem que escutar, mas não deixar que os outros te abalem. Né? Você tem que escutar e falar, cara, será que o cara tá me falando alguma coisa que é pertinente? Não é se o cara, sabe, eu não vou escutar, todo mundo quer o ruim para mim. Mas a tendência é que as pessoas não vão te incentivar, né? Ou aquele que vai te incentivar friamente. Cara, vai lá, não, sim, tu tem que ir e tal. Mas não, a jornada no começo é muito solitária. E você tem que internalizar isso e saber o quanto que você acredita naquilo que você está fazendo. Porque se você não acreditar, se você tiver muita dúvida, o negócio não vai para frente. Pode ser uma grande ideia, pode ser uma grande oportunidade de mercado, mas se você não acreditar, se você não conhecer o mercado, se não conhecer o teu cliente, se não conhecer os pontos de ruptura, você não vai conseguir dar a atração inicial. E esse é o mais difícil, pessoal. O mais difícil é começar. O mais difícil é começar a gerar as primeiras vendas, começar a tracionar, mudar de modelo, né, do negócio. Cara, depois vai. Claro que tem várias outras dificuldades, mas aí a bola já está andando, já está rolando, o trem já está andando. Em velocidade, dá mais velocidade, é mais fácil. Boa. Cara, dicas sensacionais. Você me chama muita atenção essa última, porque realmente os empreendedores, eles criam uma barreira ilusória muito em cima da opinião e ideia dos outros, né? E aí você não consegue passar esse obstáculo, não por realmente ele existir, né? Na verdade, é uma ficção criada na tua frente que você precisa pular. E é muito isso, né, cara? Você tem que ir, você tem que fazer a bola rolar, fazer o trem andar. E a partir disso você começa a colher os frutos, né? Você começa a entender mais do jogo. Isso eu acho muito bom. Tem um exemplo bem claro, assim, eu recebo vários empreendedores que querem uma ajuda, só que eles vêm assim, cara, eu tenho uma ideia de um aplicativo que faz XYZ, que não tem nada a ver com o meu mercado, tá? Não tem nada a ver, não tá nem próximo do meu mercado de micro e pequenas empresas, por exemplo. Tudo tem que ser de contabilidade, mas não tá nem próximo do meu cliente. Ele me diz, cara, o que tu acha da ideia? Eu falo, cara, eu não acho nada, porque eu não sou o público-alvo, eu não conheço a tua indústria, eu não acho nada. Entendeu? Eu posso te ajudar como é que você vai montar teu time, isso sem dúvida. Mas se o teu negócio vai emplacar ou não, você tem que perguntar pro teu cliente. Você tem que perguntar pro teu fornecedor, você tem que olhar pra indústria. Não tem que olhar pra mim. Isso é ninguém, cara. E esse é o erro do empreendedor. Ele pergunta para as pessoas erradas. Ele pergunta para a esposa dele. A esposa dele não é público-alvo. Ele pergunta para o amigo dele. O público dele não, né, dificilmente vai ser. Você tem que perguntar para as pessoas certas. Que é quem de fato vai comprar o teu produto. Boa. É simples, mas é difícil de fazer. Né? A gente acaba indo para o mais conveniente. Cara, Vitor. Professor Vitor, né? Já te dei um título. Professor Vitor. Vitor, brigadão por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco. Realmente foi 10. Obrigado de verdade. E rolando o próximo round aí de investimentos, vou te chamar de volta, hein, cara? Não sei se vai demorar muito não, hein? Pode me chamar, sim. Vai ser um prazer compartilhar os aprendizados. E muito obrigado. Me sinto honrado por estar aqui contigo no Papo de CEO. E estou sempre à disposição para compartilhar mais aprendizados. Show, Vitor. Obrigado. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!